Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje estamos aqui de volta para mais um episódio da nossa série aqui no canal, do nosso quadro chamado Carteira Pública de Swing Trade, em que eu mostro para vocês todas as movimentações que eu faço nessa carteira com dinheiro de verdade e mostrado tudo aqui no canal para ficar documentado. Antes de começar aqui o vídeo, eu queria mostrar para vocês a nossa comunidade de investimento. Para você que não sabe, a gente tem uma comunidade de investimento aqui no canal, que é um grupo aqui no Discord em que a gente fica conversando sobre vários tipos de assuntos relacionados aos seus investimentos. O pessoal pede dicas, ele manda aqui, por exemplo, como é que tá a composição da carteira, a gente vai comentando, né, e todo mundo vai interagindo. Para você fazer parte é muito simples, só você clicar aí no botão do Seja Membro, aí embaixo do vídeo, que você vai ver todos os passos e todos os benefícios, e aí vai poder fazer parte dessa comunidade exclusiva. Por exemplo, pessoal, olha aqui o canal do Swing Trade, já que é o vídeo de hoje. Eu falei aqui que estava sendo um péssimo dia antes, o pessoal também falou que foi péssimo também, agosto em geral foi muito ruim para todo mundo, né, a bolsa oscilou bastante para baixo, né, e aqui a gente fica conversando sobre todos os assuntos. O pessoal, por exemplo, pergunta o que a gente acha que eles deveriam comprar, aí todo mundo responde, tá vendo? Eu falo, os outros galeras falam também, então é bem interessante, acho que vai ajudar muita gente, cara, a se tornar um investidor melhor e a conhecer mais sobre tudo. Então é isso. Não se esqueça de fazer parte, é muito simples, só clicar no Seja Membro aí que você vai ser direcionado. E bom, vamos começar esse episódio de hoje, galera. O negócio é o seguinte, o mês de agosto foi um mês terrível, tá? Ficou muito incerto o que estava acontecendo, muita especulação por parte da mídia, né? Muitas notícias negativas em relação ao próprio governo, que acabou derrubando bastante a bolsa. A gente também teve várias divulgações de resultados que também acabaram afetando bastante as ações das empresas, pelo menos nesse curto prazo. E aí a gente tinha várias oportunidades de entrada, né, e de saída ali no Swing Trade, mas ficou bem nebuloso, para falar a verdade. Eu entrei numa hora que hoje em dia eu tô perdendo dinheiro, tá? Mas eu não vou realizar esse prejuízo, e sim vou segurar e esperar para que depois de algum tempo, indeterminado, não sei também, eu consiga vender essas posições e embolsar o meu lucro, que é a minha estratégia daqui. E aí, antes de mostrar para vocês, o pessoal pergunta assim, eles falam, pô, mas por que você fica tão calmo, né? O pessoal perguntou lá na comunidade, por que você fica tão calmo quando você vê que você está perdendo uma grana, né? E a parada é o seguinte, primeiro que eu tenho noção de que esse dinheiro que eu estou investindo não é um dinheiro que eu vou precisar agora. Então não é que eu estou investindo esse dinheiro para, por exemplo, pagar as minhas contas. Não, é um dinheiro que eu tenho esse capital e eu aloco ele nos investimentos sem aquela obrigação de, por exemplo, precisar tirar no mês seguinte. Então, como eu sempre falei aqui na minha estratégia de Swing Trade, as minhas posições são por tempo indeterminado. O que significa isso? Significa que elas podem durar uma semana, podem durar um dia ou podem durar 2, 3 meses, entendeu? Então assim, o bom de você realmente ter o seu dinheiro de investimento realmente alocado para investimentos e não precisar dele no curto prazo, é que você não fica tão louco a ponto né, de querer tirar todo o seu dinheiro numa hora que tá caindo, por exemplo. Ó, eu abaixei minha câmera aqui para vocês verem. Se liga o que está acontecendo. Eu tenho um total aplicado aqui na minha carteira de Swing Trade de R$ 7.394. Hoje em dia eu tô com 6.909, ou seja, eu tô perdendo dinheiro justamente por essas posições aqui. Se liga só, eu tenho 200 ações de CVC, 2 lotes a um preço médio de R$ 19,80. Hoje a cotação está em 18,78. No último dia de agosto, ontem, caiu muito, cara, caiu muito mesmo. Chegou a cair quase 6% CVC, então foi um dia bem ruim que despencou o preço. Hoje está recuperando, como vocês podem ver aqui, uma subida, né, de 2,62%, tá, por cento, mas mesmo assim ainda estou abaixo do meu preço médio, cerca de R$1 ali, o que significa que eu estou numa rentabilidade negativa de menos 5%. Gerdau, pelo menos eu estou bem. Gerdau eu comprei ali 69 ações, não cheguei nem a comprar um lote a 19,49, hoje está 19,62. Estou ganhando ali 0,67%. Tá? Hoje está subindo também bastante, então pelo menos nessa posição eu estou ganhando um pouco de dinheiro. O que está me quebrando as pernas realmente é a Cogna. Cogna a gente tem muita especulação por trás, tá? Nesse curto prazo aqui tem muita gente falando, e como a gente sempre sabe, quando tem muita gente falando e quando a mídia começa a falar, é quando começa a dar problema, né? Em especial mídia que não é especializada em mercado financeiro, como por exemplo uma revista qualquer começa a falar sobre isso, e é o que tem acontecido. Então, ó, Cogna, por exemplo, eu comprei a 6,67, tá? 300 lotes, esse é o meu preço médio. E hoje ela tá 5,94, ou seja, tá R$1 mais ou menos ali abaixo do meu preço médio, o que significa que eu estou perdendo menos 14,59%, tá bom? Esse aqui é o preço médio, tá? Eu comprei, se eu não me engano, 200 ações a 7 alguma coisa, e 100 ações a 6 e pouco, que deu o preço médio ali 6,97. Então qual que é a ideia aqui? Como eu sempre falei para vocês, a ideia dos meus vídeos, né, de Swing Trade é entrar em horas que caem e sair nas horas que sobem.
obviamente, olhando o meu preço médio para ver se eu tô ganhando ou não, ou perdendo dinheiro, né? Então, como eu entrei numa hora que já tinha caído bastante, eu acabei, obviamente, sem ter uma bola de cristal, né? Não sabendo que isso poderia cair ainda mais. Até porque a gente nunca vai conseguir prever o que vai acontecer. Eu considero que eu entrei numa hora que caiu bastante, só que agora caiu mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar. Se continuar caindo mais e mais e mais e mais, e eu tiver uma hora em que eu vou fazer um novo aporte, eu faço um novo aporte para comprar ainda mais ações. A única situação em que, eu já falei aqui para vocês, mas falo de novo, eu vou vender as posições para realizar o prejuízo é quando eu realmente perceber que aquela empresa está tendo problemas fundamentais, ou seja, que aquela empresa vai cair e nunca mais vai recuperar. Ou começou a se endividar muito, ou começou a ter muito prejuízo sem parar, não tem planos para mudar essa situação, o que não é o caso dessas empresas, tá? Essas empresas tiveram prejuízo por causa da crise, tá? CVC, Cogna, só que a diretoria, né, a alta gestão, tem planos para retomar o crescimento da empresa, pelo menos no médio e longo prazo. Então isso é interessante. E como eu disse para vocês, as posições aqui têm tempo indeterminado. Então eu não sou obrigado a vender isso daqui depois de uma semana ou depois de um mês. Mas mostrando para vocês aqui, a nossa rentabilidade geral da carteira foi bastante afetada por isso, tá bom? Então se vocês forem ver aqui, ó, por exemplo, ontem, no dia de ontem, no dia 31, quando caiu bastante, a nossa carteira despencou para uma rentabilidade desde o início de 14,11% contra o Ibov de 0,22%. Hoje, como já começou a subir bastante, né? A bolsa está subindo bem hoje, a carteira voltou a um patamar de 17,90, enquanto o Ibov ficou em 0,22 porque ainda não fechou. Mas mesmo assim, nós ainda estamos acima do Ibov e isso é interessante, porque como eu sempre falei, a gente tem poucos ativos aqui, então a gente está bastante arriscado, bastante concentrado. Então a gente quer ficar acima do Ibov para valer o risco, né, que eu estou correndo. Porque senão eu comprava o índice, que é uma composição, né, de várias empresas, que eu arrisco menos. E por curiosidade, aqui está o Home Broker. Então nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, às 11h57 do dia 1/9, a bolsa está em 101 mil pontos, tá? 101.768, tá? Subindo 2,42%, então está uma alta bem interessante. CVC está subindo 3,17%, então tá recuperando o que aconteceu ontem, tá? Cogna está subindo 5%, então também tá recuperando o que aconteceu ontem. E assim, o que seria interessante que se eu pudesse, né, eu faria? Ontem comprava bastante e hoje vendia bastante. Por quê? Porque teve uma alta bem expressiva. Entendeu? Então eu gosto de vender quando a alta é expressiva. Então altas de 5%, 6%, mais de 5% eu já considero expressivo. Mas como eu não tinha caixa, eu já tinha alocado meu capital inteiro lá em Cogna, né, e CVC e Gerdau, como eu falei, acabei não fazendo nada. Então às vezes a gente acaba tendo realmente esse problema. Eu acabei comprando quando ia caindo, gastei todo o caixa e realmente continuou caindo. Então agora tem que esperar subir de novo para eu conseguir vender. E outra coisa que o pessoal sempre me fala, eles falam assim, pô, como é que você vai fazer para pagar as DARFs, né, para pagar o imposto? Tem uma questão que é, quando você paga, vende, na verdade, transaciona menos de 20 mil reais, tá? Você não precisa pagar o imposto. Então eu tento manter isso daqui, pelo menos para não pagar o imposto. Obviamente, talvez tenha meses que eu não vá conseguir, mas no mês de agosto eu acabei mantendo abaixo de 20 mil reais, tá? Então eu não vou precisar pagar esse imposto. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando como é que você faz para fazer a DARF, para pagar tudo certinho. Então fica ligado aí no canal. Bom, queria pedir a opinião de vocês. O que vocês acham de Cogna e o que vocês acham de CVC? Comenta aí, porque é sempre legal entender se vocês acham que é uma boa ideia, se vocês acham que é uma péssima ideia. Então comenta a sua opinião a respeito dessas duas empresas. E outra coisa, não se esquece de entrar na comunidade de investimentos. Lá vai ter, cara, conteúdo exclusivo, live exclusiva, participantes que eu nunca trouxe aqui no canal e que talvez eles nunca vão vir aqui, eles vão ficar sempre na comunidade. E outra, a gente tem uma possibilidade de conversar 24 horas por dia sobre os mais diferentes assuntos. Então, como eu mostrei pra vocês, tem gente que pede ajuda na carteira, tem gente que pergunta como que estuda, né, vídeos, cursos, etc. E, cara, é muito interessante porque ali o papo é real e é sem mimimi, sabe? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais, fui!